Olá, turma! Eu sou a professora Isabela e nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas desse mini curso de literatura para o ensino médio. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos conferir qual o nosso assunto da aula de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre o texto literário, mais especificamente aí nós vamos abordar dois conceitos bem interessantes, que são os conceitos de mímese e verossimilhança. Na nossa aula passada, a gente viu a questão da literatura e a importância de estudarmos literatura para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida do mundo real. A gente observou as relações entre a literatura e a realidade. E aí nós concluímos, né, que na verdade, diante do texto literário, a gente se depara com duas realidades. A realidade externa, que é a realidade do leitor, ou seja, a qual nós estamos inseridos, essa vida social que nós vivemos, e a realidade interna, intrínseca ao texto literário, que é uma realidade construída, uma realidade criada a partir da linguagem, que a gente vai chamar aí de ficção, ok? Então, dentro desse jogo de linguagem que permite criar esse universo literário, esse universo de uma realidade construída que nos apresenta, né, vários personagens que são criações da mente daquele autor e que muitas vezes nós não encontraríamos no nosso dia a dia comum e nos leva então ao universo da imaginação. Esse jogo de linguagem, como a gente viu na aula passada, ele existe porque a linguagem trabalha a partir de algumas técnicas, né? E a gente vai observar que a gente dá nome a essas técnicas e uma delas, esses conceitos são a mímese e a verossimilhança, que permitem exatamente, né, eu estou chamando de técnica porque são conceitos que são aplicados na escrita literária. Então, assim, por meio desses conceitos, da mímese e da verossimilhança, os autores da literatura conseguem construir, nesse jogo de linguagem, o universo ficcional para que nós, leitores, nos deliciemos aí com esses textos literários. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são conceituar o texto literário, nós vamos definir aí o que seria o texto literário, observar os processos de mímese e verossimilhança no texto literário e conhecer, portanto, as características do texto literário. Então, eu começo mostrando aqui algumas ideias e norteamentos que o professor Marçal Moisés, que é o teórico que nós escolhemos para essa aula de hoje, vai nos trazer sobre o conceito de literatura, né? A gente poderia ver aí a definição de vários autores, de vários teóricos, mas eu decidi trazer para nós aqui hoje Marçal Moisés. Ele diz que a literatura é um tipo de conhecimento, o que significa dizer que por meio dela podemos representar conhecimentos que adquirimos a partir de nossas vivências. Então, você observa, né, a literatura como um tipo de conhecimento, já é uma definição bastante abrangente. Ele está dizendo o quê? Que a literatura, ela nos permite representar conhecimentos adquiridos a partir de nossas vivências. Então, nós temos aí um verbo bem interessante, que a gente vai falar mais ainda sobre ele nessa aula de hoje, que é o verbo representar, tá bom? A literatura está muito relacionada com a representação, e mais uma vez aí um outro termo que a gente comentou muito na aula anterior, que são as vivências. Essas vivências que nós acabamos passando para as nossas escritas, para os nossos textos. As artes, e dentre elas a literatura, então ele já está concluindo o quê? Que a literatura é uma arte, são uma representação da realidade. Então, as artes de maneira geral, e a literatura está inserida nesse contexto, as artes são uma representação da realidade. Lembra que a gente falava na aula passada também, né? Nós não temos na arte a cópia fiel da realidade, nós temos uma representação da realidade, nós temos um recorte da realidade. Esse recorte, inclusive, acontece porque nós temos ali impressa naquela obra de arte a visão do seu autor. Então, se a gente for falar de literatura, nós temos naquele texto o ponto de vista do autor.
Então, as artes são uma representação da realidade, portanto, o que vemos, lemos ou ouvimos a partir delas não é o real em si, mas um reflexo dele. Lembra quando a gente falava também de que três pessoas observando o mesmo fato, depois sendo convidadas a narrar aquele fato, cada uma delas vai nos apresentar uma história diferente, lembra? Elas vão narrar de modo diferente, porque o ponto de vista é individual, é subjetivo. No caso da literatura, o que temos é um reflexo da realidade a partir da imaginação do autor, e por isso que ela sempre será considerada fictícia, pois trata de coisas imaginadas. Então, assim, a palavra literatura, você pode encontrar em alguns contextos aí, por exemplo, frases que vão usar o termo literatura médica, literatura científica, para falar de um conjunto de textos, certo? Mas aqui nós estamos falando, dentro da disciplina de literatura, dessa área que estuda, tá? Que se debruça sobre a linguagem, sobre a composição de textos literários. E por isso que nós vamos, então, dedicar um tempo maior dessa aula para entender o que é o texto literário. Porque não é apenas um conjunto de textos, mas literatura aqui seria o conjunto, o universo dos textos literários. E a própria ciência ou a área de estudo, né, que se dedica a estudar, que dedica-se ao estudo da composição desses textos, das características, do que diferencia esses textos dos demais tipos de texto. Então, se a literatura, né, é um reflexo da realidade, a gente tem aí esse filtro que é a imaginação. Então, por isso nós vamos ter a ficção, porque a literatura ela vai se importar não apenas em relatar ou contar a história, não vai se importar apenas com o fato narrado, mas em como narrar aquele fato, em como contar a história, ou seja, qual a linguagem usar, como trabalhar com as palavras, porque a literatura é a própria arte, tá? De trabalhar essa linguagem. Então, repetindo aí, no caso da literatura, o que temos é o reflexo da realidade a partir da imaginação do autor. Então, aqui é uma palavrinha-chave bem interessante também, imaginação do autor. E é por isso que ela sempre será considerada fictícia, pois trata de coisas imaginadas. Então, falou em ficção, estamos falando em imaginação, estamos falando em coisas que não correspondem a esse mundo concreto em que vivemos. Chegamos então ao conceito de literatura dado pelo professor Marçal Moisés. Literatura é, para ele, ficção expressa por palavras polivalentes. Então, a gente vai agora observar essa questão do texto literário. O que a gente pode considerar que é o texto literário? A partir desses autores da literatura, dos teóricos. São os textos literários são esses textos cuja linguagem se caracteriza como arte, por utilizar signos polivalentes. Então, polivalentes, signos polivalentes de múltiplos sentidos, tá? O texto, ele passa uma mensagem, mas ele se concretiza na recepção também, ele se concretiza a partir da leitura. Então, quando nós lemos o texto, nós estamos construindo sentido. Há, de certa forma, um diálogo ali entre quem escreveu e quem vai fazer aquela leitura do texto escrito. Ao mesmo tempo, difere das demais linguagens artísticas por utilizar exclusivamente o signo verbal. Então, ele está limitando aqui a literatura ao signo verbal, aos textos escritos, né, que utilizam palavras. Signo verbal refere-se a palavras. Lembra que a gente comentava na aula passada sobre os vários tipos de arte, observando essa questão de representação da realidade, a gente comentava sobre a pintura, a escultura, a fotografia. Então, ali eu tenho outros signos, e, inclusive, no caso, o signo visual, né? As imagens. Já na literatura, eu vou focar nesse signo verbal, ou seja, as palavras. E quando eu digo, né, quando o autor coloca signos polivalentes, porque essas palavras, elas têm múltiplos sentidos, e daí que também você pode ter essa diversidade de interpretação textual.
Por quê? Porque na interpretação textual, na construção de sentidos de um texto, pesa muito a vivência do leitor. Olha aí mais uma vez a vivência. Se a vivência ela acaba passando para o texto escrito, a vivência do escritor acaba permeando a sua obra, a vivência do leitor também interfere na leitura, ou seja, na forma como ele vai captar aquelas ideias. Não é meramente o texto escrito por si só fechou uma mensagem, não. É a interpretação que vai diferenciar de leitor para leitor, por exemplo, a questão da idade, a vivência de maturidade de cada pessoa, quanto de visão de mundo, o quanto que a pessoa conhece do mundo, né? Quais as experiências ela já vivenciou, se ela está próxima daquele contexto que está sendo tratado ali na história ou não, no caso, se ela tem alguma vivência sobre aquilo, se aquele assunto é próximo da realidade dela ou distante da realidade dela, se ela é a questão da própria habilidade de leitura, né? Se a pessoa tem um grau de alfabetização mais elevado do que outro. Então, todas essas questões, a própria questão das crenças, valores ideológicos, também influenciam no nosso modo de ler os textos. Aí, quando a gente fala dos signos polivalentes, né, nós estamos então percebendo que as palavras elas podem ter múltiplos significados e as pessoas podem criar também os seus vários sentidos em um mesmo texto. Esses textos, por serem uma representação da realidade, a partir da imaginação do autor, são fictícios, isto é, sem pretensões de estabelecer um paralelo mais direto com a realidade, como fazem os textos científicos, por exemplo. Então, aí a gente já vai observando uma diferença, né? Os textos científicos, os textos literários. O texto científico, ele pretende estudar um objeto ali, uma realidade, então ele vai ter que depois demonstrar naquele texto o autor, que no caso é o cientista, o estudioso, ele vai demonstrar os resultados da pesquisa dele, então ele tem que ser fiel aos dados coletados, né? Ele coleta dados, ele se debruça sobre aqueles dados, ele faz o seu estudo e ele precisa depois relatar aquela pesquisa, colocar os resultados, então tem que ser tudo fidedigno, tem que tudo ali naquele texto tem que estar diretamente ligado com a realidade, os acontecimentos, os fatos. Não pode ser nada ficcional, imaginativo. Na literatura, não. Eu posso não necessariamente ter um texto, por exemplo, que seja uma fábula, que é totalmente um universo de imaginação, porque na fábula nós temos animais, né, que falam e que exercem funções com características humanas, né, personificadas, no caso, para nos passar ao final do texto um valor, um aprendizado, uma lição, uma moral, não é isso? Mas eu posso ter também romances em que os personagens são seres humanos comuns que poderiam existir no mundo que nós conhecemos, no mundo que nós vivemos, mas eles são personagens ficcionais por quê? Porque eles não existem na realidade, eles não existiram, eles são criações da mente do autor. Então é sempre isso. Não é que a ficção necessariamente tenha que ser algo muito mirabolante, mas é porque a partir do momento que ela é fruto da imaginação do escritor, fruto da imaginação do autor daquele texto, então não é algo que existiu, que existe na realidade concreta, né, no tempo histórico, né, que a gente vive, então ali a gente já vai considerar como ficção. E exatamente por ser ficção, o texto literário ele não tem uma obrigação de ter uma relação direta com a realidade. Lembrando que isso vai depender do contexto em que esse texto foi escrito, o próprio autor, a visão de mundo dele, a intenção que ele tem com esse texto, e por isso eu posso ter aí, em alguns momentos, o texto literário apontando sim para realidades concretas do mundo, mas não que necessariamente ele precise estar diretamente relacionado com a realidade do mundo externo, né? E, ao mesmo tempo, por meio dessa imaginação, ele vai ter que nos conduzir, enquanto leitores, a esse universo criado. Então, assim, nós vamos ver, né, que, como eu já falava na aula anterior, que existe uma necessidade de que o leitor seja conduzido. Então, aquele texto tem que ter sentido para que
o leitor sinta-se atraído, envolvido por aquela história, queira continuar ali até o final para saber o que vai acontecer e até mesmo desejando que outros capítulos fossem escritos. Então, vamos continuar aqui nos slides. Embora imaginativos, o texto literário está profundamente ligado ao mundo real. Afinal, é dele que os autores tiram a inspiração e os temas para seus livros. Dessa maneira, a literatura é uma forma de nos ajudar a pensar sobre a nossa realidade a partir do olhar de outro, seja o olhar do autor, seja o olhar do personagem. Então, por exemplo, se um autor quiser criar um texto e a partir daquela obra fazer uma crítica social, ele pode utilizar histórias que ele já vivenciou, que ele viu, viveu, e atribuir outros nomes para aqueles personagens que de fato existiram enquanto personas, né? Enquanto personalidades que marcaram a vida dele, ou a vida de alguém que ele conhece, enfim. Mas não é necessário, né, que aquela obra ela seja o tempo todo pautada na realidade. Então vai ter sempre ali o pé na imaginação, às vezes maior, às vezes menor, porque a depender se eu estiver lendo um romance, um conto de terror, um conto de fadas, uma fábula, eu vou trabalhar a linguagem, o autor vai trabalhar a linguagem de uma forma muito diferente, mas em todos esses casos eu vou estar diante de um texto ficcional. Então são frutos, aqueles personagens, são frutos da imaginação do autor. Agora é claro que esses personagens podem ter sido inspirados em pessoas reais. Isso também é muito comum, tá bom? E é isso que o autor aqui do texto está nos apresentando, né? Que muitas vezes os autores tiram a inspiração e os temas para os seus livros desse mundo real, do cotidiano mesmo, vivenciado também por nós, leitores. Só que é muito interessante porque, ainda que seja um tema social, algo do cotidiano relatado, tratado ali naquela obra ficcional, é a partir da visão do autor. Então, é isso que amplia o nosso horizonte, porque nós podemos ter acesso, por meio das diversas narrativas, a olhares diferenciados para a realidade. De repente, eu posso ler um autor que considera determinado fato social de uma forma e um outro autor que faz um outro romance considerando de outra forma. Então, estar diante das mais variadas formas de visão de mundo é algo que a literatura nos propicia. E é como conclui aí nesse slide, portanto, a literatura amplia nosso modo de olhar o mundo. Agora a gente fala de um conceito interessante que é a literariedade, ou seja, o conjunto de características específicas, linguísticas, semióticas, sociológicas, que permitem considerar um texto como literário. Se você for lá no dicionário, você vai encontrar mais ou menos isso daí, tá? Então, a literariedade é um conjunto dessas características que levam a gente a concluir que aquele texto é um texto literário. Então, vamos fazer uma diferença básica entre o que é o texto não literário e o que é o texto literário. Então, no texto não literário, eu tenho a minimização do conflito dramático, ou seja, a tentativa de reduzir ao máximo qualquer ambiguidade. É, portanto, um texto objetivo, onde o que importa são os fatos. Grava isso, o que importa são os fatos, nada de ambiguidade, eu tenho que ter objetividade. Já no texto literário, eu tenho a exploração do conflito dramático. Então, eu exploro esse conflito dramático ao máximo através da utilização de detalhes, tentativa de manter o interesse pela forma como se utiliza a linguagem para contar algo, não apenas pela coisa contada em si. Então, aqui eu vou recapitular com vocês, vale a pena a gente relembrar o conceito de conflito dramático. Então, esse conceito está associado à narração, certo? Às narrativas, ao texto narrativo. Então, o texto narrativo é aquele tipo textual marcado pela narração, ou seja, ele vai nos contar uma história. Lembra disso? Então, todo texto que conta uma história, eu digo que ele é um texto narrativo. Em literatura, o conflito dramático ou intriga é o ponto-chave que impulsiona o enredo da narrativa.
Então, é aquele novo que surge e que vai, de fato, nos levar a ter uma história a ser contada. Se não fosse aquele novo a surgir, então não teria nada para contar. Mas é aquele romper, aquele novo que surge ali e que vai propiciar a narrativa realmente ser interessante, que vai dar o pontapé inicial para aquela narrativa, tá? Então, é aquilo que move a personagem principal, o grupo de personagens, e faz a história acontecer. Eu gosto de botar um exemplo da questão dos contos de fada, né? Se eu tenho lá o Reino Encantado, e no início era tudo muito tranquilo, até que certo dia acontece uma coisa mágica lá naquele Reino Encantado. Então, mais ou menos esse estilo aí, bem assim, conhecido, né, dessas histórias infantis, que você pode lembrar de alguma, que tudo ia muito bem até que algo acontece, mas se você prestar atenção, praticamente todas as narrativas têm essa proposta, né? Por quê? Porque sem esse conflito, ou seja, sem essa motivação, esse algo novo que surge, que irrompe ali, sem isso não tem como ter uma narração. E por isso que fica taxativo aqui, ó, não há prosa sem conflito dramático. Então precisa haver esse conflito dramático. Então vamos voltar lá no conceito do texto não literário e do texto literário. Quando eu digo que o texto não literário, ele usa da minimização do conflito dramático, porque o que importa são os fatos, eu estou exatamente dizendo o quê? Vamos pegar aqui o exemplo da notícia. A notícia, ela, de certa forma, também pode ser considerada uma narração, ela vai contar um acontecimento. Então, se ela vai dizer ali que houve, né? A notícia vai contar que houve um incêndio num prédio do centro da cidade, esse é o fato, o incêndio. O que é que ele precisa entregar nesse texto da notícia? O repórter vai ter que colocar quando aconteceu esse incêndio, onde e, se possível, dizer o que causou, certo? Ou seja, o porquê, né? O como aconteceu e o porquê. É o que vai ser chamado aí de lead, né? Essas perguntinhas principais em torno do fato que precisam ser respondidas ali na notícia e que geralmente elas seguem um padrão ali de escrita também, para que o texto seja sintético, objetivo e claro, porque é isso que a notícia pretende para informar de forma rápida, né? O seu leitor. E ali você tem o quê? Uma narrativa literária? Não, você tem uma narrativa técnica, focada em relatar os fatos. Então, esse conflito dramático, ele é mínimo, tá? Não há exploração dele, porque apenas interessa dizer o que aconteceu e pronto. Você não vai entrar em detalhamentos. Já se você estiver em um texto ficcional, digamos, e que isso até é bastante comum, né, na nossa, enfim, na nossa sociedade, fatos assim que são baseados, romances que são baseados em histórias que de fato aconteceram, em fatos, né, reais, baseado em fatos reais, depois até são adaptados para o cinema. Você tem ali o quê? Algo que no início foi notícia e depois acaba virando ficção, tá? Quando parte para a ficção, pode-se manter alguns elementos da realidade, mas acaba ampliando para outros, certo? Outros detalhamentos. Então, por quê? Porque vai haver ali a exploração do conflito dramático. Então, se o autor interessado depois em escrever um livro ficcional sobre aquele incêndio, ele não vai precisar necessariamente manter todos os dados originais, ele pode usar aquilo de inspiração e criar muitas outras coisas, envolvendo aí personagens, motivações desses personagens, adentrar na vida de cada um desses personagens, porque veja bem, se eu leio lá na notícia que aquele incêndio causou tantos feridos e outros mortos, eu tenho simplesmente o nome, no máximo a idade, talvez a profissão.
daquelas pessoas, mas aí entrar na vida para falar quem era cada pessoa daquela, o que elas faziam, e isso estaria mais relacionado aí para a ficção, que poderia criar muitos detalhamentos, veja só. Então, a exploração do conflito dramático é algo que pertence ao texto literário, porque é esse detalhamento que vai enriquecer a história, que vai nos propiciar adentrar em muitas realidades ali criadas, né? Que a ficção vai nos trazer. Então, repetindo aí, a exploração do conflito dramático ao máximo através da utilização dos detalhes. Então, por exemplo, a descrição do local pode ser bastante descritivo, isso enriquece muito o texto, é algo que você não vê de forma alguma nessas narrativas não literárias, que eu usei o exemplo da notícia, né? Não deve haver essa riqueza de detalhes, porque isso fugiria do objetivo de comunicação. Então, mas no texto ficcional, pode haver sim uma grande riqueza de detalhes para descrever o ambiente, né, que é o espaço daquela narrativa, ou os vários espaços envolvidos na narrativa, o tempo em que se passa aquela história também. E aí, quanto aos personagens, eu posso ter tanto descrições físicas, para falar como eles são fisicamente, como as descrições psicológicas, para apresentar o modo de pensar de cada um, o comportamento, os sentimentos, as ideias, e por aí vai. Então, assim, em tudo a gente pode aprofundar no texto literário. E lembrando, como diz aqui no final, porque o que interessa no texto literário não é apenas a coisa contada em si, ou seja, não há preocupação com o fato. Por isso, eu não tenho que me ater apenas ao que é concreto e real. Eu posso extrapolar tudo isso, porque o que me interessa é em como eu vou contar isso, tá bom? É o trabalhar da linguagem, tá certo? Então, aqui eu trouxe 2 textos para a gente comparar essa questão do texto não literário e do texto literário. Vamos aí para esse primeiro. Assassinato na Rua da Constituição. O funcionário do Ministério da Fazenda, Misael, 63 anos de idade, matou a tiros a ex-prostituta Maria Elvira, com quem vivia há 3 anos. O crime ocorreu na Rua da Constituição, Rio de Janeiro, motivado, ao que parece, por uma série de traições da mulher. Ao que tudo indica, os amantes mudavam-se de bairro toda vez que Misael, avesso a escândalos, descobria a traição de Maria Elvira. A polícia encontrou a vítima em decúbito dorsal, com marcas de 6 tiros no corpo. Agora vamos ler esse outro texto. Preste atenção aí. Tragédia Brasileira, do Manuel Bandeira. Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída com sífilis, dermatite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura. Dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada? Não fez nada disso, mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clap, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou com 6 tiros, e a polícia foi encontrá-la, decaída, em decúbito dorsal, vestida de organdia azul. Vocês conseguem perceber uma relação entre esse primeiro texto e esse outro aqui? Existe uma semelhança de tema, existe também, está sendo tratado aqui o mesmo assunto, concorda? O assunto do assassinato da Maria Elvira. Misael e Maria Elvira são os personagens destes 2 textos. Agora, se nós retomamos aqui a ideia do conflito dramático, fica bastante evidente qual é o texto não literário e qual é o texto literário. Qual dos 2 textos fez isso daqui?
a exploração do conflito dramático ao máximo através da utilização de detalhes. Vamos lá? Aqui eu tenho simplesmente a notícia resumindo os fatos ocorridos, tá? Eu digo aqui, né, o que aconteceu, quem está envolvido na situação ocorrida, onde aconteceu e a motivação, tá? A motivação que, no caso, é apresentada aí para esse assassinato. O porquê. Em tragédia brasileira, então, a gente observa que Manuel Bandeira, ele pegou a notícia, inspirado nessa notícia do assassinato da Maria Elvira, ele compôs este poema aqui. Então, gente, aqui nós temos o texto literário, porque ele vai destrinchar em detalhes o que passava na cabeça do Misael, o constrangimento, o que cumulou nessa tragédia. E olha como ele coloca, tragédia brasileira, né? Acabei mudando aqui o slide. Tragédia brasileira. Será que foi à toa que ele colocou esse título? Certamente que não, né? Ele está ampliando a ideia de que aquilo que aconteceu com a Maria Elvira, infelizmente acontece muitas outras vezes no nosso país, é uma tragédia brasileira. Então aí você observa que tem todo um trabalhar da linguagem aqui nesse texto. O Manuel Bandeira não está interessado simplesmente em relatar o fato, não. Ele não vai dizer simplesmente aconteceu isso e foi em tal lugar e envolveu tais pessoas e pronto, como na notícia. Ele vai colocar o conflito dramático sendo explorado em uma riqueza de detalhes. Vamos observar esses detalhes aqui, ó, que não aparecem no primeiro texto. Então, quando ele vai descrevendo aqui a situação que Misael encontrou Maria Elvira quando ele a conheceu, prostituída, com sífilis, dermatite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Isso é uma descrição da personagem, uma descrição da condição física, né, dela. Acaba servindo para o leitor visualizar a personagem. Isso é muito típico dos textos literários. Então ele continua: Misael tirou Maria Elvira da vida. Olha aqui a expressão. O que é isso, gente? Tirou Maria Elvira da vida. É uma metáfora, né? É uma expressão de metáfora, uma figura de linguagem, uma linguagem aí figurada, tá? Mas que as pessoas já entendem o significado dela, por isso ele coloca aí no texto para dizer que tirou da prostituição. Então, essa expressão, né, da vida remete a isso, que ele tirou Maria Elvira daquela condição que ela vivia na prostituição. Instalou-a num sobrado no Estácio, pagou o médico, o dentista, a manicura. Quando ele põe aí a reticências também, ele coloca uma linguagem muito mais para o ficcional, porque amplia o imaginário. Eu posso aí, depois de manicure, imaginar várias outras regalias, várias outras coisas que ele concedeu a ela como benefício, né? Dava tudo quanto ela queria. E aí continua. Quando Maria Elvira se apanhou, olha qual a descrição que ele vai fazer novamente agora, bem diferente da inicial. Ela se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Então ele já junta a questão que não é trazida aí no primeiro texto, né, de que ela, depois de beneficiada com tudo aquilo que o marido deu a ela, então ela procurou um outro amante. No caso aqui, ele acaba juntando a descrição física com também um pouco já do comportamento da personagem, né? Já entrando mais aí para uma questão de característica psicológica. Inclusive, na sequência, ele apresenta também do comportamento do Misael, de dizer que ele não queria escândalo, né? Mas você observa que é diferente da forma como a notícia traz. Olha como a notícia traz aqui, ó. Deixa eu encontrar. Ao que tudo indica, os amantes mudavam-se de bairro toda vez que Misael, avesso a escândalos, descobria a traição. Esse trecho, ele também mostra, né, essa característica do Misael ser avesso a escândalo, mas aqui é bem mais resumido do que aqui, porque aqui ele foi destrinchando
ele foi colocando em pormenores aí o comportamento da Maria Elvira, o que acaba ampliando o nosso entendimento do que passava também, né, que poderia ali passar na mente, nos afetos do Misael em relação a tudo aquilo. Embora ele estivesse incomodado com toda aquela situação, bom, mas ele não gostava de escândalo, então qual é a solução que ele encontrava? Mudava de endereço. E aqui ele acrescenta, aí você observa mais uma vez ampliando aí os detalhes, porque é uma narrativa não literária, perdão, é uma narrativa literária, então é ficcional, ele pode muito bem ampliar. Não é obrigatório que isso tenha ocorrido, mas é da imaginação do autor, e então ele vai colocar. O que é que ele vai dizer, né? Misael não queria escândalo. Olha o que ele coloca. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. O que é isso daqui? Isso daqui seria a mente do personagem, o que passava na mente, os pensamentos. Então ele coloca aqui, ó, de uma forma sutil, ideias que permeavam a cabeça ali do Misael, a mente dele. Foram sugestões, coisas que passaram na cabeça dele. Ele poderia fazer isso daqui. Aí ele conclui: não fez nada disso, mudou de casa. Lá no outro texto, que é um texto técnico ali, uma notícia, que busca ser um texto objetivo, vamos voltar aqui, ó, um texto objetivo, sem ambiguidade, onde o que importa são os fatos, eu não posso estar fazendo dilações assim, porque ele pensou isso, como é que o repórter vai saber que ele pensou alguma coisa, entende? Já no texto literário, não, o escritor, o autor, ele pode sim trabalhar, que inclusive quando a gente estuda na narração, a gente vê os tipos de narrador, e nós vemos que tem um tipo de narrador chamado narrador onisciente, que é aquele narrador que dá conta do que os personagens pensam. Ele entrega para o leitor não apenas as ações, né, que os personagens fazem, mas até mesmo seus pensamentos, suas motivações, seus conflitos interiores. Continuando, então, viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Essa questão aí do tempo que eles viveram assim, também é uma informação que não consta aqui na notícia, que ela dá o quê? Ela dá uma ênfase nesse sofrimento, nessa situação que foi se prolongando até que acontece a tragédia, né? Então é um algo a mais também que o texto literário coloca, que não tem no outro texto. Mais uma vez a gente vê, então, a exploração desse conflito dramático. Vamos lá, qual é o conflito aqui? É o conflito do Misael, ele é um homem que está sendo traído. Então, a traição da esposa o levou a cometer, sendo bem objetivo aqui em relação ao que é dito na notícia, certo? Essa foi a motivação do crime. Então, aqui nós temos trazendo para a literatura, nós temos o conflito dramático. Esse conflito, ele é interno, é um conflito do tipo interno, é o Misael ali naquele conflito. E o que ele acaba fazendo diante daquele conflito é exatamente o assassinato da esposa. Então, aqui você vê que não apenas o texto entrega o que aconteceu, mas ele amplia esse conflito, ele explora esse conflito, dando os detalhes de como tudo isso aconteceu, quais eram as situações, as circunstâncias desse casal, tá? Terminando o texto, toda vez que Maria Elvira arranjava o namorado, Misael mudava de casa. E aí aqui nós temos muito interessante o recurso de linguagem também explorado pelo autor, né? Pelo poeta. Olha o que ele faz. Toda vez mudavam de casa. O que é que ele vai dizer? Ele vai enumerar os diversos endereços que eles passaram esse período, tá? Então, assim, ele vai colocando o nome dos bairros. E são inúmeros bairros. Por que que ele faz isso? Para dar a dimensão do quanto que houve, né? Que não foi uma, duas vezes, foram várias e diversas vezes em que a Maria Elvira arranjou um novo namorado. Então, é um recurso, tá? Ele poderia muito bem ter utilizado outro recurso, dizer assim, ela o traiu 3 vezes, ela o traiu 10 vezes, ela o traiu 15 vezes, foram 15 amantes? Não, ele coloca o nome dos bairros, isso é algo bem criativo e sugestivo que o autor faz. Por fim, detalhe, novamente aqui o uso das reticências para ampliar, né, dizer que não acabou ali, teve mais, e aí fica na mente do leitor para ele concluir o que é que houve além disso. Por fim, na Rua da Constituição, aí ele retorna à realidade concreta dos fatos, porque
A notícia traz esse lugar da Rua da Constituição, dizendo que foi lá onde ocorreu o crime. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael privado dos sentidos e da inteligência, olha a expressão também utilizada aí para demonstrar o ato de loucura, de insanidade. Ele não usou da razão, então ele também coloca de uma forma bem preocupado em trabalhar com a linguagem, né, de uma forma mais emotiva. Ele usa a expressão privado de sentidos e de inteligência. Matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal. Isso daí são informações que constam na notícia, tá? Os 6 tiros e a forma como a vítima foi encontrada, mas ele finaliza acrescentando mais um detalhe, que aí é fruto também, é ficção, fruto da imaginação, enfim, não é obrigado que isso tenha ocorrido, que é a roupa que ela usava, vestida de organdi azul, e que deixa também aí um ponto final, assim, de imagem, né? Pelo menos para mim, esse poema representa, assim, bastante a capacidade de que o escritor tem de colocar o leitor para visualizar uma cena. Para mim, aparenta como uma verdadeira fotografia ali esses últimos versos aqui, né? Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael privado de sentidos de inteligência, aí você já consegue visualizar a condição psicológica dele ali, ele totalmente atormentado, né? Matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la. E aí tem essa cena, ó. Veja como a descrição, ela cria a imagem na mente de quem lê. A polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. É diferente de você ler apenas que uma vítima foi encontrada em decúbito dorsal. Observa que é muito mais frio, é uma forma de contar muito mais distanciada, né? Por quê? Porque a notícia tem que ser objetiva. Aqui não, eu estou no texto literário, mas mais especificamente estou no poema. Então, eu posso trabalhar com a linguagem de uma forma muito mais ampla, tá? Então, recapitulando aqui, a gente chega à conclusão de que o primeiro texto é um texto não literário, pois ele usa a minimização do conflito dramático, é uma tentativa de reduzir ao máximo qualquer ambiguidade. Então, ele é um texto bem objetivo, onde o que importa são os fatos. Esse aqui, ó, Assassinato na Rua da Constituição, é um exemplo de texto não literário. E o segundo texto é um texto literário, que é o texto do Manuel Bandeira, porque nele há a exploração do conflito dramático ao máximo, então todo aquele conflito vivenciado pelo Misael, que vai culminar no assassinato da esposa, e isso é muito explorado no texto, em vários detalhes, tá, que são colocados, numa tentativa de manter o interesse pela forma como se usa a linguagem. Então, a gente, quanto leitor, fica interessado, fica mais conectado com essa narrativa, com esse texto, né? Porque ele trabalha com o jogo de linguagem ali para nos seduzir, para nos atrair, para tornar aquele texto mais interessante de ser lido. Então, o que importa não é apenas o que aconteceu, mas como aquilo vai ser contado. Esse é o texto literário Tragédia Brasileira, tá bom? O que a gente pode dizer mais aí? Entre as características do texto literário, destacamos a representação da realidade por meio de um discurso fictício e o caráter polivalente do signo verbal na literatura. Veremos agora com mais detalhes como essas características se desenvolvem nos textos literários. Então vamos ver, né? Aqui é algo muito interessante que a gente vai ver que assim todo esse debate aí ele é bem antigo e nós vamos para quem? Para Aristóteles, tá? Então quem discutiu muito bem essa questão da representação, inclusive, né, no caso a literatura representando como arte representativa da realidade, foi Aristóteles em sua obra A Poética. Aqui eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões trazidas pelo canal Revisão. No YouTube você encontra esse vídeo. Chama-se A Poética. No final, nas referências, você vai ter aí o link do vídeo, tá bom? Então, no canal Revisão, eles trazem coisas bem interessantes sobre essa obra. Então, a poética é uma obra que serve até hoje como matéria de orientação na produção artística, especialmente para dramaturgos e cineastas do mundo todo. Olha que interessante. Talvez o primeiro motivo, né, de toda essa fama em torno da obra de Aristóteles seja não o tema especificamente, mas o propósito da obra. Por quê? Porque ela foi escrita com caráter escolar, ela foi escrita para alunos do liceu.
E um outro motivo pode ser a própria abordagem que Aristóteles trabalha, né? Que ele trabalha procurando ter ali um olhar prático e normativo. Então, ao mesmo tempo, ele investiga as origens históricas e filosóficas do texto poético, mas ele faz isso de uma forma didática, porque foi um texto escrito para alunos. Então, acaba servindo aí como um manual e, ao mesmo tempo, como material de reflexão de caráter filosófico. Outra razão possível para todo esse sucesso, no caso, a obra é conhecida e lida até hoje, e discutida, né, estudada até hoje, é exatamente o próprio objeto de estudo que é a poesia, que não se esgota. É um objeto de estudo que continua sendo muito interessante estudado. A rigor, podemos então dizer que a Poética, essa obra do Aristóteles, foi escrita com o objetivo de ser um grande manual da escrita e da boa composição do texto poético e das implicações filosóficas desse tipo de texto. Então, Aristóteles queria realmente construir ali um manual, mostrar o que é que um texto tem que ter para ser perfeito ali, enquanto texto poético. Para Aristóteles, a essência do texto poético não estaria na métrica, mas na mímese. E aqui é bom fazer um parêntese, porque hoje, quando a gente fala em métrica, a gente já associa bastante, assim, a distinção da prosa com a poesia, né? E que poesia está escrita em métrica, o que não está escrito em métrica é prosa e pronto. Mas no tempo do Aristóteles, os textos eram em métrica, né? Independente se eles passavam essa questão sentimental ou não. Então, para ele vai focar que o texto poético, ele é poético não pela métrica, tá? Porque ele pode ser aí, no caso do contexto que ele vivia, né, um texto mais assim racional, mais científico, e estava em métrica, porque era a forma como eles escreviam naquela época. Mas sim, a essência da poética está na mímese. Olha como ele vai trabalhar então esse conceito. O que seria a mímese? A grosso modo, a mímese seria a representação ou a imitação. Então, a poética está relacionada diretamente com essa mímese, com essa capacidade da arte de ser mimética, ou seja, de imitar a realidade. Segundo Aristóteles, as artes operam a partir da lógica da mímese. Ele afirma ainda que é algo natural do ser humano a capacidade de representação. Então, ele vai defender isso, tá? De que nós, enquanto seres humanos, já temos essa natureza inclinada para a representação, para a imitação, para entender o mundo a partir dessa representação. Na poética, Aristóteles descreve a representação do outro como a principal forma de aprendizado da humanidade. O ser humano, na visão do autor, é o mais mimético de todos os seres, certo? Por isso, aprendem e sentem emoção quando veem representações. Eu estou gravando uma aula. Então, continuando, para o Aristóteles, né,
A representação, ela é algo natural para o ser humano. Vamos passar aqui para frente os slides. Em resumo, para Aristóteles, a arte é mímese, pois é a representação da ação humana. Mímese é algo inato do humano e, portanto, é prazeroso e natural. A mímese poética é um tipo sofisticado de representação em métrica e, portanto, ele vai dizer que a poesia é fundamental para o aprendizado. E sua importância, ela não é apenas estética, mas é também de importância política e moral. A obra deve ser um todo integrado, o que vale dizer uma estrutura. E aí Aristóteles vai considerar que na obra literária, os incidentes devem estar de um tal modo conectados que qualquer modificação ou retirada de um deles destrua o todo. Olha que interessante. Lembra que eu falava, desde a aula passada, de que por mais imaginativo que seja esse roteiro, né, essa história que nós estamos lendo, ela pode ser muito distante da realidade que a gente vivencia, mas ela vai ser interessante para quem lê se ela manter uma conexão das ideias, se ela tiver um sentido. Então, a construção desse sentido está relacionada nisso aqui que o Aristóteles está colocando. A obra literária, ela é um todo, ela tem que ser vista como um todo, tá? Porque se eu tiro alguma parte ali, eu já desconecto, eu já crio um rompimento, uma ruptura, e aquilo dificulta o entendimento. Então, repetindo aqui, ó, ele entende a obra deve ser um todo integrado, né? Como um todo integrado, o que vale dizer uma estrutura. Nela, os incidentes devem estar de tal modo conectados que qualquer modificação ou retirada de um deles destrua o todo. Então, é como se fosse assim, eu tenho um romance. Se eu tiro do meio do romance, eu arranco várias páginas ali e te dou aquele livro, e você nunca leu aquele livro, como você vai compreender a história se está faltando aquela parte do meio que eu arranquei as páginas? Ou então, se você conhece a história, você vai dizer, opa, está faltando uma parte aqui muito importante, foi tirada, né? Então, porque é um todo, uma conexão de várias partes, mas que estão ligadas, né? Há uma coesão ali naquela narração. E então o autor, o Aristóteles, reitera a visão da obra literária como estrutura. A relação da obra literária com a realidade que ele apresenta é o quê? É de que ela não é uma mera cópia. A obra literária, ela é, portanto, de caráter universal e filosófico. Então, seria o seguinte, né? Até no vídeo lá do canal Revisão, eles apontam assim. E eu acho que é muito bom que você assista esse vídeo, porque, assim, acaba enfatizando tudo isso que a gente está vendo na aula de hoje, tá bom? Quando você tem a história, você tem um relato do particular. Quando você tem a poesia, você tem o universal. Então, eu amplio aquilo, tá? Eu não preciso estar necessariamente presa ao que aconteceu de fato. Então, se eu tenho a história, o historiador vai ter que relatar o que aconteceu de fato. Mas na poesia e na arte em geral, na literatura, não precisa haver essa preocupação, né? Estar preso. Por quê? Olha aí como está em caixa alta. Eu posso transcender a realidade. Então, a relação da obra literária com a realidade não é de mera cópia, sendo ela de caráter universal e filosófico, ou seja, nos leva a refletir sobre aqueles fatos, amplia, né, aquela realidade. Faz o quê? Implica em um processo de transcendência da realidade. O papel do poeta não é, portanto, de mero copiador, mas de criador de uma entidade autônoma. A gente pode dizer que aconteceu isso lá no texto do Manuel Bandeira? Sim ou não? Ele construiu algo novo? Ou ele simplesmente copiou a notícia? Não, né, gente? Ele construiu algo novo. E não é à toa, como eu estava falando, tentando fazer uma análise breve do poema, né, junto com vocês, que ele escolheu esse título, Tragédia Brasileira. Não é a tragédia da Maria Elvira, é a tragédia do país, é uma tragédia brasileira, para dizer que isso acontece muitas vezes e não apenas um fato isolado, tá? Vamos continuando aqui. Então, o papel do poeta não é de mero copiador, mas de criador de uma entidade autônoma. Então, cada vez que o poeta, ou no próprio caso, os escritores que trabalham em prosa também, constroem textos narrativos, enfim, constroem, melhor dizendo, textos literários, eles estão criando obras,
algo novo a partir da imaginação deles. Então, a ficção está sempre nos entregando uma obra nova, né? Não é uma mera cópia da realidade, ainda que aquele texto literário seja baseado em algo que aconteceu no mundo real, como esse exemplo do texto do Manuel Bandeira, ele é baseado em algo que aconteceu na realidade, mas ele não se prende à realidade, ele transcende a realidade, nos levando o quê? A filosofar, a refletir sobre aquele acontecimento e sobre a própria condição humana, né? Você vê que ele coloca de uma forma muito crua, assim, o que passava ali na vida daquele casal, apresentando até muito mais, tentando entregar, refletir o que passou na cabeça daquele homem para ele cometer uma brutalidade dessa, tá? Essa tragédia, né? Mímese. Portanto, esse conceito de mímese, né? Vamos adentrar um pouco melhor, então, aí essa questão da imitação, da representação, que é a ideia por trás desse conceito. A obra literária seria, então, uma tentativa de imitar a realidade. Ela narra eventos, olha que eu coloquei entre aspas aí, fingindo que eles de fato aconteceram. E nós, leitores, aceitamos entrar no jogo e lemos a narrativa sem grandes preocupações sobre se ela aconteceu de fato e se os personagens são pessoas reais. Gente, não há essa preocupação, não precisa haver essa preocupação, porque é uma narrativa literária, tá? E olha por quê. Continuando aí, afinal, sabemos que esse não é o objetivo do jogo. Então, o leitor, ele já sabe que aquele texto é um texto ficcional. Então, ele aceita entrar nesse jogo. O que é que o jogo tem? Suas regras. Cada jogo tem suas regras, né? Assim? Então, digamos que comparando com o jogo, na literatura, o leitor aceita as regras do jogo. E ele aceita, então, entrar nesse universo que não precisa estar preso à realidade dos fatos. Esse caráter imitativo da literatura e da arte, em geral, está associado ao conceito de mimes. Então, em resumo, seria isso, né? Aristóteles aplica o conceito de mimes à sua filosofia estética e valoriza a arte e a mímese como forma de representação do mundo. Aristóteles ressalta que o artista, além de imitar o mundo exterior que o cerca, é capaz também de imitar a vida interior, como acontece no teatro, por exemplo. Vamos então seguindo aqui com um outro conceito, né, que é o da verossimilhança. Imagine um texto que começa da seguinte maneira: Sansa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, gente, esse é um trecho do Kafka, da obra Metamorfose. O que a gente pode falar aí desse conceito de verossimilhança? Nem sempre a literatura está preocupada em imitar fielmente a realidade. Acho que isso a gente já conseguiu entender, né? Estamos falando desde o início sobre isso. Por que o Kafka, gente, se dá o trabalho de fazer essa narrativa absurda de um homem que vira um inseto? Sansa acordou um belo dia metamorfoseado. Sofreu uma metamorfose. Ele fez isso para responder a essa pergunta. Devemos perceber que, embora a literatura, ou melhor, vou ler novamente, tá? Por que Kafka se deu o trabalho de produzir essa narrativa absurda? Para responder a essa pergunta, devemos perceber que, embora a literatura esteja sempre relacionada ao real, em relação aos seus temas e contexto de produção, ela segue uma lógica própria, que não é a lógica do cotidiano que conhecemos, né? Do mundo real, desse mundo aqui que vivemos. Então, assim, alguns autores, eles têm uma forma mais de trabalhar a linguagem, querendo mesmo impactar. Eles são autores, escritores que não querem deixar o leitor num lugar conveniente, num lugar comum, como a gente costuma dizer, que não tem que fazer esforço, né? Eles nos apresentam narrativas às vezes mais complexas, e o Kafka, então, por meio dessa narrativa, ele quer levar o leitor a pensar, a refletir sobre algo. Por isso que ele cria esse impacto desse homem
uma narrativa um tanto absurda, mas aí depois ele vai conseguir fazer uma narrativa que aquilo faz um sentido, que aquilo tem um sentido. O que de cara não parece ter sentido algum, mas que ele vai trabalhar a linguagem de forma que aquilo vai ter algo que nos convença de que sim, aquele personagem acordou um belo dia transformado em um inseto, sofreu uma metamorfose. Então, assim, a criação dessa lógica interna no texto, que é o que gera o convencimento, está diretamente relacionada a essa verossimilhança, ou seja, não é verídico, não precisa ter acontecido, não é preso ao mundo real, concreto, mas é possível. Vamos abordando isso melhor aqui para frente. Ó. Em outras palavras, a obra literária precisa ser um todo coeso, que eu estou falando, né? Coeso, coerente em si mesmo e não em relação à realidade externa. Ou seja, é óbvio que dificilmente alguém vai conseguir acreditar que no belo dia a pessoa, o ser humano, acorde transformado em um inseto. Isso é fora da realidade que conhecemos, do mundo convencional. Isso é fora dos padrões estabelecidos pelo que a gente entende como realidade, pelo que a gente conhece, tá? Está fora das regras do jogo da realidade que vivemos. Porém, se consideramos que a literatura tem um universo paralelo ali que permite, né, várias situações bem para além desse mundo aqui, então nós temos a possibilidade de convencer o leitor de que sim, naquele universo literário é possível que o personagem, num belo dia, acorde transformado em inseto. E como ele vai nos convencer disso? Aí ele vai precisar trabalhar de forma verossímil, ou seja, trabalhar com a narrativa que seja verossímil. Então, a essa característica do texto literário chamamos verossimilhança. A verossimilhança é o princípio da coerência interna, né, dessa narrativa literária, ela é o que vai nortear aí essa coerência interna, a construção dessa realidade ficcional, vou usar aí a expressão, enfim, uma realidade que pertence à ficção, tá bom? Então, a verossimilhança é o princípio da coerência interna, que vai criar essa lógica do ficcional. Todas as partes precisam se ajustar e trabalhar com a causalidade interna. No caso do livro do Kafka, né, A Metamorfose, o autor buscou refletir sobre a perda da liberdade e a valorização excessiva dos deveres, que nos privam de nossos valores pessoais e humanos, e por isso utilizou uma situação absurda para trabalhar esse tema em sua obra. Então, tem uma motivação e ele vai construir para a gente chegar nessa conclusão. Ele quer nos levar a essa reflexão aí. Por isso ele criou esse impacto com esse personagem, com essa circunstância. E se você ler a obra, você vai perceber isso, tá? Que o autor buscou promover essa reflexão. Então, lembre que Aristóteles coloca que a obra literária é uma representação da realidade e também, ao mesmo tempo, ela é filosófica. Tá aí, ó. O Kafka nos fazendo refletir sobre o quê? Sobre a perda da liberdade e a valorização excessiva dos seus deveres. Ele fez isso criando esse personagem, essa narrativa aí, ok? Meu filho, a aula vai ficar toda limitada. A aula do YouTube que eu vou postar toda limitada de sábado. Já pausei, mas vai ter como tirar a voz vai lá brincar lá na rua com o vovô, ele não te levou lá pra rua? Vai. Vai entrar. Eu nem sei quando eu termino só esse daqui.
Então, gente, é isso. A metamorfose, né, vivida aí por esse personagem, ela é explicada dentro da narrativa, provocando aí, então, o convencimento do leitor. Então, existe uma explicação dentro da própria obra para que o personagem Gregor Samsa acorde transformado em inseto. Então, é isso. Tem que ter uma conexão, tem que ter uma lógica, tem que ter uma coerência e uma coesão para que aquela narrativa, ainda que seja fruto da imaginação do autor e que seja algo muito mirabolante, muito distante da realidade que vivemos, que aquilo seja que aquilo nos convença, né? Que aquilo seja verossímil. Então, entende, verossímil como algo que nos convence. Ah, não é verídico, mas é verossímil, ou seja, é possível de alguma forma, pelo menos dentro das regras estabelecidas ali, que aquilo ocorra. Olha que o Aristóteles fala sobre a verossimilhança, né? Ele diz: é preferível o impossível crível ao possível que não convence. Bom, disse tudo, né? Porque está relacionado então ao convencimento. Para convencer, gente, é um jogo de linguagem. Eu tenho que te convencer, então eu vou ter que trabalhar a linguagem de uma forma que seja crível, como ele está dizendo aí, tá? Então, é preferível o impossível. Olha que esse exemplo do Kafka a gente aplica bem. É impossível, tá? Então, é preferível o impossível. Crível, porque o autor trabalhou de uma forma a linguagem que me leva a crer que aquilo aconteceu ali naquela narrativa, que me convence e eu acho aquela história legal, interessante, me ensina alguma coisa, me traz valores, me leva a refletir sobre algo que me acrescenta, né? Agora, do que algo que é possível, mas que não convence. Então, a história que não foi contada, não foi bem contada, que não há um convencimento, que a linguagem não é bem trabalhada, ainda que tudo aquilo ali fosse possível de acontecer, mas não tem convencimento, a linguagem não é trabalhada de uma forma, né? Aquela narrativa não é trabalhada de forma verossímil, então não causa interesse no leitor. Vamos praticar um pouquinho aí? Eu trouxe esse trecho de Alice no País das Maravilhas. Podia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui? Perguntou Alice. Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Não me importa muito onde, disse Alice. Nesse caso, não importa por onde você vá, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice como explicação. É claro que isso acontecerá, disse o gato, desde que você ande durante algum tempo. Então, sobre esse diálogo aí, tem a seguinte questão. No texto, a personagem Alice dialoga com o gato, o que dentro do plano real não pode ser verdadeiro, pois os animais não falam. Entretanto, por que, ao lermos o texto, não nos espantamos com isso? Por que é, gente, que a gente não se espanta com um diálogo desse? Certamente porque vou voltar aqui a alguns slides anteriores. Estamos aqui dentro da questão, olha aí, voltando lá na mímese um pouquinho, porque uma coisa é conectada com a outra, tá? A mímese é a verossimilhança. Se eu tenho a obra literária como uma tentativa de imitar a realidade, ela narra eventos fingindo que esses fatos aconteceram. E nós, leitores, aceitamos entrar no jogo e lemos a narrativa sem grandes preocupações sobre se ela aconteceu de fato ou não. Olha lá. Se eu já sei que a Alice está nesse universo encantado aí, onde os animaizinhos falam, e ela precisa da ajuda deles para sair das situações, são eles que vão dialogar com ela. Eu já aceitei isso. Eu entrei nesse jogo. Não me espanta. Tá bom? Então, respondendo à questão, por que, ao lermos o texto, esse específico aí, esse diálogo entre a Alice e o gato, não nos espantamos com isso? Porque dentro do plano da literatura, o autor se preocupa em fazer parecer real e não em ser real. Então, essa questão é bem relacionada à mímese, tá? Se preocupa em parecer real e não em ser real. Pensando desse modo, dentro do contexto de uma obra em que acontecem coisas fantasiosas, o fato de um gato falar pode parecer real. Isto é verossímil, pois, né, ou seja, é possível dentro de uma narrativa literária. Então, aqui, tanto envolve a mímese, porque
está relacionada à representação da realidade, é aquela realidade específica daquela narrativa e ela é construída por meio da verossimilhança, tá bom? Eu aceito porque parece real. Não é real, porque eu sei que no mundo real os gatos não falam, mas parece real, porque lá foi explicado que são animais diferentes, que aquele ambiente que a Alice entrou é um ambiente diferente, onde essas coisas aí são possíveis. Então, parece real. É a mesma ideia aqui de que consegue o Kafka explicar dentro da obra dele, como a gente viu aqui, ó, por que o personagem acordou transformado em um inseto. Há uma explicação lá dentro, então eu consigo ser convencido disso, então é verossímil? Ok. Então, eu não questiono, eu aceito e a narrativa flui tranquilamente para mim enquanto leitor. Vamos para frente, mais uma questão. Olhando agora dois textos, mais uma vez, vamos tentar perceber qual deles é literário e qual não é literário. Esse aí, super conhecido de todos, né? Vamos ler um trechinho. Os três porquinhos. Era uma vez quando os porcos faziam rimas, macacos mascavam tabaco, galinhas cheiravam rapé para ficarem fortes. E os patos faziam quac, quac, quac. Ó, havia uma velha porca que tinha 3 porquinhos, e como não tinham bastante para sustentá-los, mandou-os partir em busca da sorte. O primeiro que se foi, encontrou um homem com um feixe de palha e disse a ele: Por favor, homem, me dê essa palha para eu construir uma casa. O homem assim fez, e o porquinho construiu uma casa com ela. Logo veio um lobo e bateu à porta e disse: Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Ao que o porquinho respondeu: Não, não, pelos fios de minha barba, aqui você não vai pisar. E a isto o lobo respondeu: Então eu vou soprar e vou bufar, e sua casa arrebentar. E assim ele soprou e bufou e fez a casa ir pelos ares e comeu o porquinho. Vamos para o segundo texto. Tornado causa destruição e deixa 2 mortos no interior de São Paulo. Um tornado deixou 2 mortos e cerca de 70 feridos neste domingo 22 em Taquarituba, 328 quilômetros a oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Avaré, o fenômeno ocorreu por volta das 14h30, durou cerca de 5 minutos e foi considerado um pequeno tornado. Em um levantamento prévio, a corporação verificou que cerca de 250 casas e estabelecimentos comerciais na cidade tinham sido parcialmente destruídos. O vento derrubou as árvores, postes e até silos agrícolas. Fotos e vídeos publicados em redes sociais mostram que a cobertura do terminal rodoviário de Taquarituba foi arrancada pelo vento. A estrutura de um posto de gasolina localizado no distrito industrial da cidade também desabou. Gente, esses 2 exemplos são bem semelhantes ao que eu apresentei durante a explicação do conteúdo, na verdade. Vamos então ver qual dos dois são cada um, né? Qual é o texto literário e qual é o texto não literário. No primeiro texto, nós vemos vários elementos que demonstram que ele é imaginativo. Os 3 porquinhos. Muito imaginativo, né, gente? Quais seriam esses elementos? Ó, mostra um porco conversando com homens e com um lobo. O porquinho que constrói uma casa nos moldes de uma residência humana. E, portanto, a gente já vê que são fatos, colocando aí, né, na expressão que a gente diz, não pode ser levado a sério uma coisa dessa. Mas é isso, né, gente? É ficção, não é mesmo para levar a sério, é para levar a imaginação. E se você pensar, né, que hoje a gente tem essa e várias outras narrativas voltadas para o público infantil, claro, em uma outra versão, né, mais trabalhada para o público infantil, aí você vai ter toda a explicação também de que essa ficção traz bastante ensinamentos, né, para as crianças, de como esses porquinhos se saíram, nessa missão de construir suas casinhas e tal. No caso, a gente já observa aí que no primeiro nós temos esses elementos que demonstram que ele é imaginativo, não está preso à realidade. Vamos observar o outro. No segundo texto não acontece isso, observa, né? O que é que a gente observa? Que mesmo que nós não tivéssemos acesso à fonte do texto, porque lá você tem aqui embaixo, né? Folha Press. Ah, então é um jornal. Ah, então é uma notícia. Mas mesmo que não tivesse, gente, dizendo aí que era da Folha Press,
A linguagem, a forma como esse texto é construído, me leva a perceber que isso é um texto jornalístico, que está apresentando um acontecimento, um fato, então é uma notícia, né? Ele pretende ser um relato da realidade e, portanto, creditado como verdadeiro, não tem nada de imaginativo aí, é algo verdadeiro, verídico, que de fato aconteceu. Para os textos que não têm a obrigação de falar a verdade, usamos o termo ficção, que está associado a uma narrativa imaginativa não real. Então, fechou aí, gente. Ficção é aquela narrativa imaginativa não real, que não tem a obrigação de falar a verdade. Lembra lá que eu disse? Nesse caso, é bem assim imaginativo mesmo, porque são os três porquinhos que têm todas as características lá personificadas, mas eu poderia ter uma narrativa com seres humanos comuns e ainda assim eu estou com ficção, porque eu estou com uma narrativa que é imaginativa, que é fruto da imaginação de quem fez aquele texto, não tem a obrigação de falar a verdade, aqueles seres, aqueles personagens não existiram na realidade. E por aqui a gente vai chegando ao final. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão do texto ficcional, do texto não ficcional, que aqui a gente trabalhou, o texto literário, o texto não literário. Aqui também são as referências que a gente utilizou para esses slides, fica aí para você dar um print, procurar os links respectivos e abordar uma leitura mais profunda desses textos. Eu agradeço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.